parênteses aqui, de muitas famílias viverem ataques, terem um monte de brechas, destruição dos filhos e das filhas, destruição do casamento, finanças arrebentadas, viverem uma miséria espiritual. É porque o marido, o homem, aquele chamado para ser cabeça, não tem visão espiritual de Deus na sua casa. E só não é destruído porque tem uma mulher que ora. Quantos cabeças falham em ser cabeças? Quantos homens hoje são omissos? Não assumem a sua posição. Sabem que Deus tem uma promessa, vocês serão família bendita de Deus, mas ele não age como aquele que tem que ser alguém levantado por Deus. E esses homens eram príncipes, eram cabeças, sabiam que havia promessas, como você sabe, sabia que estavam debaixo de uma palavra, e nós estamos debaixo de uma palavra, queridos. Eles sabiam que o Senhor já tinha falado, já tinha dado muito, mas mesmo assim, eles foram omissos. Não tinham uma visão, não enxergavam. E como tem gente assim, queridos, e se isso acontece dentro de casa, também acontece na nação. A Bíblia diz que uma nação só é abençoada, só cresce, só prospera, só tem qualidade de vida quando a liderança reconhece que Deus é o Senhor. Bendito é o povo cujo Deus é o... E é por isso, queridos, que o nosso país tão lindo, tão cantado, tão belo, tão cheio de paisagens belíssimas, livre até hoje, né, desses tsunamis da vida. Uma terra sabe, maravilhosa, mas ainda padece. Ainda é o país da impunidade, ainda é o país da violência, ainda é o país onde a esperteza vale a pena, e é um símbolo, é a referência para muitos. O esperto é que se dá bem, o que engana é que é vivo. O grande problema, quer dizer, é que quando a gente olha para o nosso país, a gente vê violência, menores abusados, pedofilia, quanta coisa acontece. Por quê? Porque Deus ainda não é o Senhor dessa nação, queridos. Ainda falta a visão de Deus. Ainda falta enxergar aquilo que Deus tem. E essa é a razão da gente enfrentar tanta situação ainda, queridos. Mas deixa eu voltar para o texto. Em Números 13, 17. Vá acompanhando comigo. Eu não vou ler tudo, porque senão eu li já esse texto. Moisés convida para que eles vão e espiem a terra. Olhem a terra. Ele fala, olha, subam lá para o Neguebe. Versículo 18 até o versículo 20, ele diz, vejam tudo, olhem tudo, observem tudo, espiem tudo, tende ânimo e tragam o fruto da terra. E lá num vale, de repente eles encontram um baita de um cacho de uvas. E eu só acredito nisso porque está na Bíblia, queridos. E o cacho de uva era tão grande que eles tiveram que passar um pedaço de vara no meio daquele cacho. E 2 homens precisavam carregar. Já imaginou? Você está em casa, chega uma visita, fala, vai um quarto de uva aí, meu filho. Quer um pedacinho de uva? Não é um cacho de uva que você oferece assim, vai um gomo de uva aí. Quer uma fatia, igual a melancia. Porque 2 homens tinham que carregar essa uva. E eles vão lá. Ficaram tão impressionados no versículo 23, que levaram esse cacho de uvas. Colheram romãs, colheram figos,
E o versículo 25 e 26 diz que depois de 40 dias, de olhar tudo, eles voltaram, deram um relatório, apresentaram os frutos e chegaram a uma conclusão, e a conclusão está no versículo 27. Realmente, Moisés, nós fomos à terra que você nos enviou. Ela, na verdade, é terra que mana leite e mel. E aqui está o fruto dessa terra. Olha que relato lindo, queridos. Moisés, a terra é maravilhosa. A terra é fantástica, ela é da melhor qualidade. Olha, o que Deus tem para nós é o melhor possível. Não tem terra melhor, Moisés. Mas o versículo 28 diz assim: contudo, numa outra eles diziam, o povo, porém, olha para o teu irmão e fala assim, contudo, porém, todavia, mas, quem já falou isso? Será que esse contudo não é o nosso problema, querido? Será que esse contudo não é a nossa voz? Esses poréns da vida? Essas observações? O Senhor disse, contudo, Deus prometeu. Mas pastor, contudo, a palavra declara, eu sei, mas, queridos, mesmo diante das provas visuais, eles viram, e eu estou falando sobre o resgate da visão, mesmo diante das evidências visíveis, eles disseram, a terra verdadeiramente é essa que foi prometida. Nós vimos, a terra é boa. Contudo, o povo que nela habita é poderoso. As cidades são fortes, grandes e fortificadas. E tem mais um problema. Coloque o versículo para mim que estava lá, por favor. É o versículo 28. Nós vimos ali os filhos de Anak. Quem era Anak? É os gigantes, os filhos dos gigantes. Eram os Enaquins. Nós vimos ali. Aliás, esses Enaquins aqui, se você achou que Golias era grande, esse aqui, Arba, era o pai de todos. E lá em Josué diz que ele era o maior de todos. Agora imagina, queridos. Deixa aqui, ó. Vimos também ali os filhos do gigante. Imagina o seguinte. Golias sozinho, que não era do tamanho desses. Tinha uma couraça, a Bíblia diz, que pesava 72 quilos. Já imaginou? A ponta da lança pesava 7 quilos. O cara era uma patrola ambulante. Onde passava, derrubava. Golias sozinho parou uma nação quando Saul foi lutar. Parou ou não parou? Ninguém ousava enfrentar. Agora imagina a filharada toda junta. Também vimos ali os filhos dos gigantes. Ali não era um Golias. Ali estava a familiagem inteira dos gigantes. E eles viram. Então, olha bem, queridos, falando sobre o resgate da visão. Aos olhos humanos, era uma situação invencível. Pela ótica humana, era algo impossível. Mas o problema é que não era só esse monte de gigante, os filhos, a familiagem. Eles falaram que tem um problema também. As cidades são fortificadas. Logo de cara, quando Josué entrou na terra, qual foi a primeira cidade que ele teve que lutar? Jericó. Jericó
tinha uma muralha, imagina, de mais ou menos 10 metros de altura, e para aquela época era muito. Uma largura de 4 metros, um fosso e tinha outra. Não dava. Era algo intransponível. As cidades. Agora imagina tudo isso para um povo que viveu no deserto, era descendente de escravos que moraram no Egito. Não tinha nem armamento adequado, como é que eles iam conquistar tudo isso? Eles não tinham nenhum poder em si mesmos, queridos. Eles não tinham nenhuma força. Eles viviam na dependência de Deus. Quem é que vive na dependência de Deus? Levanta sua mão. Olha para o Senhor, levanta bem alto. Fala assim, obrigado, Jesus. Porque eu dependo de Ti. Queridos, presta atenção. Eles foram tirados com mão forte do Egito. Não com mão forte, né? Com mão forte. Eles foram arrancados pelo Senhor. Tinha nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Faltou pão, Deus mandou maná. Faltou água, brotou água da rocha. Mar se abriu. Eles viviam na dependência de Deus. Constantemente o Senhor demonstrava seu poder, sua graça, seu amor, sua misericórdia. E é isso que Ele faz para nós todos os dias, queridos. Nada faltou para eles. Mas quando a pessoa perde a visão, algo sério começa a acontecer aqui dentro, queridos. Porque é muito fácil você estar lá em Josué capítulo 6. Olha bem, queridos, a gente precisa entender muitas vezes o que está escrito na Bíblia. Quando eles estão para entrar, a Bíblia diz, Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém saía nem entrava por causa dos filhos de Israel. O que significava? Que aquele povo estava com tanto medo que não deixava ninguém entrar nem sair, porque eles sabiam que Deus ia agir em favor do seu povo. Mas o grande problema não estava lá, estava no povo de Deus. E o grande problema, queridos, muitas vezes não está lá fora, está na visão que a igreja tem de si mesma. Está na visão que nós, como povo de Deus, temos a respeito de nós. E é por isso que a nossa visão precisa ser resgatada, queridos. De repente Josué olhou e viu ao seu lado o príncipe do exército do Senhor. Se é príncipe, é porque é filho do rei. Quem é que estava ali, queridos? Jesus Cristo, o príncipe do exército do Senhor. E ele falou, descalça as sandálias dos teus pés, Josué, porque o lugar que você está é santo, eu tenho uma caminhada nova para você. Uma das mensagens que eu preparei foi sobre o caminho dos resgatados, né? Nós enxergarmos qual é o caminho do resgate. Mas lá, 40 anos antes, eles não quiseram entrar, queridos. Eles falaram, olha, a terra é boa, mas eu estou vendo um monte de problema. Eles só viam os problemas. Eles não abriram os olhos espirituais do seu coração. Eles não permitiram que a sua visão fosse resgatada. Apesar das evidências, eles não colocavam os olhos da fé. Eles continuavam olhando com os olhos naturais. E eles chegam a uma conclusão. Números capítulo 13, versículo 31. Não poderemos subir contra aquele povo. Porque eles são mais fortes do que nós. Deixa esse texto aí. Pergunta, isso era mentira? Aquele povo era mais forte mesmo do que eles? Era ou não era? Fala assim, sim. Não era mentira. A conclusão que eles chegaram era uma conclusão verdadeira. Isso era a mais pura verdade. Mas o problema não estava na verdade que eles disseram, estava na atitude que eles tomaram. Outro dia uma pessoa falou assim, mas pastor, eu estou sendo sincero para o senhor. E eu falei, você está sinceramente errado. Porque tem gente que pode estar sinceramente errado. Pode ou não pode, queridos? Não é porque ela é sincera que ela está certa. O povo estava falando a verdade. Eles eram mais poderosos do que eles. Aliás, eles nem sabiam lutar direito. Mas o problema não era a verdade que eles disseram, mas era a atitude que eles tomaram.
em relação àquilo que eles estavam vendo.